E agora nós convidamos para embelezar este momento ainda mais o professor Cassimiro, onde ele vai abordar a obra, ele que é Cassimiro de Medeiros, a Raimunda Nonata e a Juliana Mariana, eles organizaram, e a Fernanda de Façanha, eles organizaram a pedagogia do novo normal. Pronto, então vamos lá, minha gente. Cassimiro de Medeiros vem aqui retratar pedagogia do novo normal na educação é fomentar, fazendo diferencial para a pandemia atravessar. É contigo. Oh, quanta alegria! Quero cumprimentar a todos que nos acompanham nesse momento dos lançamentos aqui por meio da live, os que fazem esse evento maravilhoso, o 11º Fórum Colóquio Internacional Paulo Freire, a toda a diretoria, a organização, enfim. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e fazer o lançamento desse livro, A Pedagogia do Novo Normal. A Pedagogia do Novo Normal, gente, é um trabalho muito simples, é fruto de 2 pesquisas que, durante o período da pandemia, nós realizamos, todos nós, eu, a professora Noni Braga, lá da Faculdade do Baixo Parnaíba, no Maranhão, a professora Juliana Marina de Façanha e Campos e a professora Fernanda de Façanha e Campos. No caso, nós tivemos a oportunidade, no primeiro artigo do livro A Pedagogia do Novo Normal, de refletir sobre a questão da leitura e compreender a importância da leitura diante daquele cenário logo no início ali da pandemia. Então, a pesquisa sobre o livro e a leitura no Brasil diz respeito que nós, brasileiros, lemos em casa, preferencialmente em casa, considerando que nós estávamos no período de isolamento, reclusos, isolados em casa, nós resolvemos verificar se, de fato, o público, as pessoas estavam efetivamente tomando a leitura como uma das referências para ocupar aquele período de ócio que a pandemia nos deixou ali isolados em casa. Então, no caso, essa pesquisa acabou por revelar que, de fato, as pessoas estavam lendo, inclusive lendo mais do que no período anterior à pandemia, porém, lendo mais material eletrônico, ou seja, materiais digitais, livros, revistas, material, inclusive, de concurso. Possivelmente, nós intuímos aí que foi concurso, seja material do Enem ou outros concursos que as pessoas vinham se preparando. E, nesse sentido, nós tivemos a oportunidade de verificar que, de fato, a leitura foi bem utilizada por parte dos professores, especialmente, e do público mais amplo, ávido pela leitura, não é, no sentido de retomar e ocupar o seu tempo fazendo uso da leitura, seja de literatura, literatura infantil juvenil, seja de obras técnico-científicas, essa obra do formato acadêmico, não é, que nós, por exemplo, aqui trabalhamos, ou obras outras, especialmente obras frutos de estudo específico para concurso. Então, essa foi, de forma mais geral, há outros elementos mais específicos que, no primeiro artigo, que a gente chama A Pedagogia da Incerteza e a questão da leitura no Brasil, foi, vamos dizer assim, o objeto fundamental da qual nós tivemos a oportunidade de fazer a reflexão e expor nesse primeiro artigo do livro A Pedagogia do Novo Normal. Então, o primeiro artigo, a pedagogia da leitura, leitura em tempos de pandemia, Covid-19. Bom, segundo artigo, a pedagogia da incerteza, retorno às aulas presenciais no pós-Covid. Aqui no Ceará, eu falo de Fortaleza, nós tivemos a oportunidade de ter, logo ali, a partir de julho do ano passado, o interesse das escolas de voltarem a esse debate sobre a questão do retorno às aulas. E nós começamos a investigar, de fato, quais eram os motivos ou os interesses, os elementos que compunham esse debate. Então, de um lado, nós tínhamos o Cinep, representando o segmento da escola privada, e, do outro lado, a escola pública, pelos seus representantes, e também o poder público ali representado pelas secretarias municipais de educação. Esse debate foi muito interessante, porém, nós vimos que ali se punham interesses do ponto de vista desse retorno. Porém, o debate desses grupos foi muito profícuo no sentido de verificar quais eram os protocolos e as possibilidades desse retorno e como poderia se ter esse retorno. Os decretos aqui do governo do Estado
no âmbito da discussão desse debate do retorno às aulas, acabou por cessear que o retorno voltasse naquele momento. Aí vejam como é importante essa discussão. E só agora, não é, mais de um ano depois, é que aqui no Ceará a escola volta a partir de agosto, a escola pública, à sua, vamos dizer, situação regular. Estão voltando agora as escolas aqui no Ceará, enquanto que a escola privada, um pouco mais cedo, retornou às suas atividades. Mas ainda esse retorno com situações de muita segurança, cumprindo o protocolo, seja na escola privada, seja na escola pública, esse retorno está sendo, vamos dizer assim, muito controlado. Bom, aí podemos perguntar, e eu encerro, podemos perguntar, e onde está Paulo Freire? Paulo Freire está exatamente na referência fundamental, que nos ajuda a compreender não só a leitura, o ato de ler foi uma das referências fundamentais de Paulo Freire, como também o próprio conteúdo da educação enquanto ato político. Eu peço licença, então, para encerrar, e a próxima obra, eu gostaria que vocês, como é um grupo de colegas... Então, professor, é isso que eu gostaria, licencinha, viu? É isso que eu gostaria de anunciar, né? O verso da próxima obra que o senhor tem aí também para nos apresentar. Mas eu queria lhe pedir que chamasse a professora Ana Cláudia Gomes, que está aqui na sala. Eu me retiro e ela fica na apresentação. Pode ser? Pode, sim, senhor. Pronto. Então, eu me retiro e a Ana Cláudia fica na apresentação. Muito obrigado. Ela não está na sala. Ela não está na sala? Ainda não, viu? Não tem problema. Então, eu sigo e faço a apresentação. Pois então, não. Tá, então vamos lá. Né? Então, a próxima obra que o professor Cassimiro vai apresentar, juntamente com a Ana Cláudia e a Juliana, é a Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar. E aí está posto o seguinte, professor. Cassimiro tece ainda sobre a pedagogia crítica, que visa a libertação da gestão oprimida a favor da colaboração e da docência ativa. É contigo. Olha aí, que lindo, que lindo. Gente, olha, essa forma que vocês escolheram de abrir as apresentações com poesia, especialmente nesse formato do cordel, olha, eu fiquei aqui extasiado, emocionado. Muito obrigado pela deferência. Linda, linda, linda as poesias de todos os colegas. Eu acompanho desde o início aqui. Parabéns. Lindo, lindo. Olha, o livro Pedagogia Crítica, Docência e Gestão Escolar trata sobre discussões de temas específicos no âmbito desses dois temas maiores, tendo como Paulo Freire a referência de todos os autores. É uma obra coletiva, fruto de pesquisa, em que 15 autores, sob a nossa organização, minha, da Ana Cláudia Gomes e da professora Juliana Marina de Façanha e Campos, construímos, vamos dizer assim, a organização maior desse trabalho. Então, para que os artigos tivessem, no âmbito da sua unidade, a referência freiriana, nós utilizamos a pedagogia crítica como a referência fundamental do corte que nós queríamos pontuar com essa obra. Ou seja, uma obra que trabalha a discussão, vamos dizer assim, de uma educação ou para além, não é, da perspectiva da pedagogia moderna, uma crítica que se faz ao modelo da pedagogia tradicional, compreendendo a discussão da educação como forma de libertação e emancipação. O segundo ponto que eu queria trabalhar aqui nesse lançamento, para explicar essa obra, Pedagogia Crítica, é que os artigos têm como unidade a perspectiva freiriana da fundamentação teórica. Todos os autores, somos 15 autores, 12 artigos, trabalham nessa unidade em Freire. O terceiro ponto, a pedagogia crítica possibilita a afirmação da abordagem freiriana a partir da teorização dos autores, mesmo com categorias diferenciadas, temas diferenciados, mas todos tendo como fim uma reflexão a partir de Paulo Freire. Os artigos também buscam tematizar o anúncio e a denúncia sobre a escola, as mazelas da escola, não é? E tenta-se compreender o saber fazer escola, como no chão da escola se produz a efetividade do conteúdo de uma escola para a transformação social, para a liberdade, para a emancipação. Porém, todos os autores, todas as autoras dos nossos trabalhos têm como foco uma pedagogia crítica a partir da interpretação da ideia da liberdade e da emancipação. Nesse sentido, as ideias de Paulo Freire nos alimentam, nos fundamentam, nos alicerçam, dão base
para que a gente possa construir e edificar essa reflexão. E, por fim, eu também deixo aqui aos colegas, aqueles que têm interesse de ter essa obra, vocês podem ter tanto a Pedagogia do Novo Normal como a Pedagogia Crítica no site da Editora Caminhar, www.editoracaminhar.com.br. Eu agradeço a gentileza do convite, a atenção de vocês, e, se eu não me engano, a Clarice Gomes já está na sala para a apresentação também do livro dela. Muito obrigado a todos. Êxito no Colóquio Paulo Freire. Viva Paulo Freire! Agradecemos, viva! Então, né, como o professor agora acabou de anunciar, a professora Clarice já está aqui conosco e irá nos abrilhantar com a seguinte obra: Diretrizes Curriculares e a Educação de Jovens e Adultos, Desafios Freirianos no município de Fortaleza. E ela vai nos falar, né? Então, Clarice de Fortaleza, a educação fomenta, a favor da diversidade e a diretriz que alimenta a nossa sociedade e o sujeito reinventa. É contigo, Clarice. Se eu fosse uma poetisa, seria mais feliz, viu? Gente, boa noite, né? Agradecer a possibilidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Esse trabalho, ele é fruto da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Ela surge a partir da minha experiência à frente de uma coordenação de ensino fundamental aqui no município de Fortaleza. Fortaleza se divide em diferentes regionais, que a gente chama, e eu fiz parte de uma dessas regionais, coordenando ensino fundamental, e dando um olhar específico para a educação de jovens e adultos. A partir desse olhar, eu fui me apropriando do trabalho que era desenvolvido na escola, quer seja na formação de professores, quer seja na efetivação do currículo, observando, né, as escolas, e nesse período eu fui convidada a fazer parte desse processo de elaboração das diretrizes, porque estava à frente de uma coordenação de ensino fundamental. À época, a gestão Luiziane Lins, aqui em Fortaleza, do Partido dos Trabalhadores, construiu esse processo de elaboração ao longo de um ano, em que professores, coordenadores, gestores foram convidados à elaboração dessa construção. Então, a minha tarefa era, enquanto trabalho de pesquisa, o objetivo seria analisar esse processo de tessitura de construção ao longo desse ano, de modo a compreender como que o professor estava realizando, incorporando essa concepção de trabalho na prática. Então, realizamos entrevistas com os professores que participaram desse processo de elaboração, dos professores das universidades que assessoraram esse trabalho, realizamos trabalho de observação nas escolas, e, para tanto, fizemos uso do nosso diário de campo, né, com as nossas observações e análises ao longo desse processo. Bom, e quando a gente diz desafios freirianos do município de Fortaleza, que desafios? O primeiro desafio é ser freiriano, né? Ser freiriano não é tarefa simples. Significa a gente ter a possibilidade de incorporar a teoria na prática, e é algo difícil. E a gente foi percebendo que a concepção freiriana está na mente e no coração dos professores, mas a incorporação disso na prática é difícil, porque precisa de um trabalho articulado com a escola como um todo, precisa a compreensão de que a educação de jovens e adultos ela é mais que uma modalidade de ensino, ela se articula com a educação popular e que, portanto, ela é luta cotidiana, ela é luta do dia a dia. E essa luta implica, a todo momento, defender a EJA como direito público subjetivo, como direito dos educandos, como direito dos esfarrapados do mundo, como direito dos oprimidos. Então, o educador da EJA, ele precisa exercer um trabalho na perspectiva da prática social. Não é simplesmente trabalhar conteúdos. A perspectiva de currículo aqui é uma perspectiva que entende currículo como disputa de poder, como disputa de ideologia, como luta social, e que, portanto, ele precisa ser algo que implica a construção de uma formação crítica e cidadã nesse educando, para que, em parceria com os educadores, ele lute para a educação enquanto direito social e, consequentemente, uma luta por uma sociedade diferente. Então, essa proposta que, infelizmente, foi abortada pela atual gestão aqui no município de Fortaleza,
ela baseou-se nos princípios feriantes e que, portanto, baseando nos princípios feriantes, significa que nós não apostávamos num currículo pré-determinado, né? Mas é algo que deveria ser construído com os educandos. Então, o nome diz diretriz, não é uma proposta, porque compreendia que o currículo é algo que é construído no cotidiano da escola e que, portanto, uma Secretaria de Educação, ela orienta, mas ela não determina que currículo vai ser, né? Vai ser realizado no dia a dia da escola. Então, era trabalhado com temáticas, e a partir dessas temáticas é que o processo de construção desse currículo se daria no cotidiano, tá certo? Então, assim, aponta na perspectiva da historicização, da dialogicidade, aponta na perspectiva da formação de um sujeito que é capaz de compreender a sua realidade, mas não somente compreende, mas é que ela intervém na luta para a transformação. Até porque a construção de uma sociedade crítica, né, de uma sociedade diferente, em que uma realidade de igualdade é possível ser construída, ela não se dá do dia para a noite, ela não se dá simplesmente com a consciência do sujeito, mas é preciso intervenção nessa realidade. Então, a gente compreende a realidade, mas, ao mesmo tempo que a gente compreende, a gente intervém e luta para a transformação. Então, é uma perspectiva de escola em que a tarefa do professor não é dar conta de conteúdos descontextualizados, não é dar conta de conteúdos da língua portuguesa, da língua matemática, né? Ou da matemática, da história, das áreas de conhecimento. Não. Nossa tarefa é mais do que isso. Implica politização, implica intervenção no mundo. Então, o convite que a gente fica é que vocês possam ter acesso a essa obra. Ela está disponível tanto no site da editora como a mim também, né, em que vocês podem ter acesso e entrar em contato através do meu WhatsApp, 859-8843-6356, e vocês também podem entrar em contato comigo via e-mail, gomesclarice71@gmail.com. Então, gratidão por me ouvir, né, e vamos continuar aqui no Colóquio Paulo Freire. Paulo Freire vive, Paulo Freire presente. Gratidão, gente. Muito bem, Clarice. Agradecida, viu?